Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma live. Já vamos começar, esperar que o John entrar. Pronto, apareceu aqui. Salve, salve, meu irmão. Opa! E aí, mano? Deu uma quedinha aqui de energia, pensa? É o O diabo inimigo, deve ter cara. ficado, o diabo deve ter ficado furioso. Tá furioso, cara, com você. Ai, ai. Deve ter ficado furioso, revoltado. Que Mas lasqueira, é hein, isso mano? aí, gente. É isso aí, gente. Pra quem ainda tá aguardando eu fazer uma live pra gente falar sobre o diabo, eu recomendo aí vocês assistirem lá no Inadequados, né? Tem uma live lá sobre isso, não tem? A gente ficou endiabrado, cara. Ficou, sei lá, algumas Sim. lives falando sobre isso. Ah, eu imagino. O povo ficou endiabrado, então, Tá lá no todo mundo chat. endiabrado. Vixe, eu Cara, sempre imagino, tem, cara. sempre tem. Fazer o quê? Mas é isso aí, gente. A energia que caiu, né? Nossa bendita Enel, né? Aqui de Porangatu. Mas é isso aí, vamos recomeçar. E hoje nós estamos aqui para falar mais um tema importante. E eu quero primeiro começar aqui apresentando o pastor John, lá do Inadequados, e eu recomendo a vocês que sigam lá a página Inadequados, conheçam também o trabalho que eles fazem, que eu também acho um trabalho admirável, né? Não só na questão teológica, na questão de ensino, mas também nas ações sociais, que eu acho muito lindo. E o John também tá trabalhando com a editora Prologos, né? Administrando. Também conheçam, lá tem livros muito bons que eu recomendo. Olha, é difícil eu recomendar alguma coisa, mas quando, quando é realmente bom, eu recomendo. E eu sugiro que vocês conheçam lá o trabalho do Inadequados, a editora Prologos. E hoje é um tema que está pegando fogo. Hoje nós vamos falar aqui sobre relacionamentos e tratar de algumas questões que são bem polêmicas, né, no âmbito religioso. E eu acho que quando se fala de questões sexuais, aí que sim o povo fica mais ativo. Quando se trata de questões assim, eu percebo que dentro da religião são aqueles assuntos mais espinhosos de se tratar e quando envolve a sexualidade, né? Igual nós vamos falar aqui, porque, por exemplo, nós vemos aquelas listinhas, né, de pecado que a gente escuta dentro da igreja, que a gente lê na Bíblia, mas a gente percebe que grande ênfase é nos assuntos de conotação sexual. Então, John, como aqui é de costume, eu vou pedir para que você se apresente, conte um pouco da sua trajetória no meio religioso e sua trajetória com o evangelho, né, a sua experiência com a fé cristã, e fale também um pouco do seu trabalho, que hoje você desempenha ali com o pessoal do Inadequados. Então, mano, eu começo desde criança na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Da onde eu vim, da onde eu tive a minha formação e onde eu agradeço a Deus por ter passado, transitado, né? É ali que eu começo, desde pequenininho, com minha avózinha indo para a igreja, né? E avançando no tempo, estive dentro do ambiente presbiteriano durante muito tempo, estive dentro de um seminário presbiteriano e depois fui para um seminário que não tem muito a ver com o campo teológico, eclesiológico, né? Tem mais a ver com a teologia acadêmica, que é aonde eu trilho e caminho até hoje, né? Então, o Inadequados, ele surge no período da eleição, um pouco antes da eleição de 2018, né? Com um monte de gente fugindo das igrejas por conta do aparelhamento entre as igrejas e o Estado. E esse aparelhamento para poder gerar, de alguma forma, nos púlpitos, um ambiente de propaganda eleitoral.
E as pessoas foram se desanimando, né? Vendo os seus pastores abraçando uma política perversa, maldosa, que hoje nós temos como fruto o caos em que o Brasil está. A gente conhece a árvore pelos frutos, e o fruto dessa teologia é manifesto no meio de nós desde o início, né, do seu governo em 2019, 2020 e 2021, né, período da pandemia, e a gente vê um sujeito completamente alheio às dores da humanidade, completamente alheio ao sofrimento dos outros. Então, o inadequado ele surge nessa lacuna, nesse espaço, onde nós começamos com uma acidez muito grande para criticar alguns movimentos, alguns espaços, e essa acidez atraiu um tanto de gente, e que essas pessoas estavam sem pastor, sem cuidado, né? E aí eu e o João pensamos e abrimos o espaço da Igreja da Garagem, um ambiente que funciona totalmente online, em que nós temos cultos semanais, reuniões semanais, conversas semanais, seja como você gostar de chamar, sobre os assuntos mais variados possíveis, né? E é assim que a gente tem mantido a igreja, né? Obviamente fora do contato físico, porque não é o momento, não é a hora. Nós, inclusive, temos uma posição contrária às reuniões das igrejas, lutamos para que as igrejas fechem ou abram para virar hospital, mas que tenham realmente façam parte desse movimento de bloqueio de propagação do vírus. Então, é assim que nós pensamos. E é assim que nasce o Inadequados, a minha graduação em exegese do Novo Testamento e grego, e dentro dessa conversa eu posso talvez ajudar vocês a entender algumas coisas que talvez fiquem um pouco escondidas, né? Tanto nas nossas traduções, quanto na má vontade de um monte de pastor que prefere deixar as pessoas aprisionadas ao invés de trazer a verdade que liberta, como Jesus dizia. Perfeito. Então, para adentrar o assunto, né, o John falou aí da trajetória dele. Eu também tive ali meu curto período também dentro da presbiteriana, conhecendo ali o meio reformado. Mas, assim, é bem interessante essa proposta do Inadequados, né, porque eu vejo muitos cristãos falando, o cristão tem que ser diferente. Mas diferente como, né? Que diferente é esse? E as pessoas dizendo, o cristão tem que caminhar na contramão do mundo. E aí surge um movimento como esse, né, inadequado, e a proposta é totalmente diferente do que nós vemos no meio religioso, que é o diferente do exterior, né, o copo limpo pelo exterior, e o que importa mesmo é o conteúdo. Então, eu sugiro que vocês, sem preconceito, conheçam lá o Inadequados. Para muitas pessoas vão estranhar, mas quem está acostumado com o meu conteúdo aqui não vai ter nenhum problema. Mas, entrando aqui no assunto principal da noite, vamos falar do namoro, porque nós vemos o namoro, né, da Bíblia, nós não temos, assim, essa palavra, nós não temos alusões diretas. Nós temos, por exemplo, o desposar, né, como nós, já começando ali nos evangelhos, nós vemos isso, Maria e José, que é ali o desposamento, o noivado deles. Então, assim, tratando do namoro, nós não vemos isso de maneira direta, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Nós podemos deduzir algumas coisas, mas de você, John, como você enxerga, qual é a sua visão a respeito do namoro, essa fase de conhecimento, como diz a palavra original, enamorada, a etimologia? O que significa isso? O conhecer, o conhecer a outra pessoa. O conhecer da Bíblia é outra coisa, tá, gente? Quando fala conhecer na Bíblia, Não, tem a ver sim. com... Não confundir também, porque na mesma parte que tem sobre desposar, né, do início do Evangelho, você ainda vai ter a palavra conhecer, que ali é outra ideia, né? Porque outra a gente ideia, vê proibido para menores de 18. porque assim, as pessoas veem ali, leem e não entendem, né? Uma pessoa, uma hora ela conhece uma pessoa, né? José conheceu Maria. Mas aí depois o texto diz que ele conheceu de novo, que história é essa? Mas ele já não conhecia, né? É complicado. Infelizmente, as nossas traduções às vezes complicam muito. Sim. Então, vamos lá. O namoro é uma convenção social muito nova, né?
não tem nada a ver com o ambiente bíblico, porque não precisava desse trâmite, né? Esse trâmite ele nunca foi necessário. O homem tomava uma mulher. O homem, quando ele chegava aos 13 anos, aos 14, dentro da idade dos judeus, ele poderia tomar uma mulher e não precisava passar por esse processo, não havia erro nenhum. E se ele quisesse, tivesse condições de tomar outra, e outra, e outra, e outra, é isso que acontece no ambiente bíblico. Não dá para a gente pegar Israel em construção, em formação de um Estado, Israel de 2.800 anos atrás, e trazer como parâmetro relacional para a gente, tentar montar um paralelo, entende? Porque a gente vai achar muitas coisas estranhas, vai ser tipo a música do Legião Urbana, festa estranha com gente esquisita, sacou? Então, não dá para montar esse paralelo, não dá para trazer uma opinião bíblica acerca do namoro, porque o namoro é uma convenção nova, é uma ideia nossa. Assim como o ficar, né? Também, porque você parou no namoro, você foi ótimo, né? Porque o namoro ainda é uma convenção que dá para a gente entender dentro do campo, talvez, de 70, 80 anos atrás. Mas o ficar já é uma parada completamente nova, já é uma... E não dá para montar paralelo, não dá para você ficar. Como talarico, e entre outras palavras que hoje nós usamos para muitas coisas envolvendo relacionamento. Para quem é jovem vai entender, que não tem algumas palavras que são bem recentes. Sim, assim como o homossexual e outras palavras que são agora. Não pode estar na Bíblia porque a Bíblia foi escrita há mais de 2.800 anos atrás. Né? Então, se a palavra é nova, a gente não pode colocar ela lá. Mas as traduções trazem essas palavras. E essa palavra você não vai achar, obviamente, como a gente disse, porque é uma convenção nova. Eu acho que não existe parâmetro bíblico para o namoro, e não significa que você não possa namorar. Também não tem parâmetro bíblico para multa em trânsito, não quer dizer que você tem que sair avançando o sinal vermelho e atropelando as pessoas, né? Então a Bíblia ela não é esse tipo de manual de vida, né? O que tem ali é o relato do relacionamento da humanidade com Deus e como que a humanidade, a partir da ideia de Deus, porque cada um carrega uma ideia de Deus, né? E aí traz essa ideia para a experiência, para a praxis, e ali você vê se de fato ele se encontrou com Deus ou com uma ideia de Deus, porque tem gente que só se encontrou com uma ideia de Deus. E aí, na praxis da sua vida, ela não consegue manifestar nada para além de religião, de religiosidade, né? de costume. Né? Agora, tiveram pessoas que se encontraram com Deus de fato. E a partir desse encontro, a partir desse caminho, eles de fato mudaram a sua existência. Então, o namoro não tem paralelo nenhum, não dá para a gente fazer, não tem nada parecido, não tem nada que eu possa equiparar, mas não significa que não pode acontecer. Né? Então, essa é a primeira, para a gente abrir, acho que não tem paralelo com a Bíblia, não existe isso. Sim. Já pegando o gancho aí do que você disse, né? Por exemplo, o casamento era assim, muito contratual nos tempos bíblicos. Havia muito casamento contratual. Por exemplo, Salomão, né? Esses dias eu estava até falando com uma pessoa em relação a isso, né? Porque Salomão não tinha 1.000 mulheres, como muitas pessoas dizem. Ele teve relações com 1.000 mulheres. E não, peraí, calma lá, você tem que entender o contexto da situação. Ali é muito, muito relação de contrato. Então, assim, é como você pegar hoje. Imagina que hoje o príncipe lá da Arábia decide se casar com 500 mulheres, 300 mulheres, por mero contrato. Nenhum cristão hoje diria que aquilo lá é casamento. Todo cristão hoje religioso iria dizer, não, aquilo lá é contrato, isso aí essa poligamia, isso aí é promiscuidade. Então, a gente tem que entender, voltar no contexto e entender algumas coisas. Então, essa questão do contrato, ela pesa muito, e ela pesa muito por causa disso e por causa da situação da mulher naquela época, como a mulher era tratada na cultura judaica e também que se passou para o cristianismo. Então nós temos que entender, quando se fala em repudiar, e aí vai entrar na questão do casamento, divórcio, já pegando esse gancho, como você enxerga isso? O que é esse... Porque muitas pessoas têm aquela ideia, Deus odeia o divórcio. Deus repudia o divórcio. Pega lá Malaquias, vai pegar lá as palavras de Jesus, lá em Mateus 19, e falar que Deus odeia divórcio, quem se divorcia vai para o inferno, é pecador. Então, entrando nesse assunto,
O que seria esse repudiar? De acordo com esse contexto que eu mencionei agora, o que é esse repudiar o divórcio? Vamos com calma. Primeiro, em relação a Salomão e as mulheres, né? Ele estava vivendo um período ali, 80 anos, talvez de pressão desde o seu pai Davi, né? Então, havia muitos povos em volta querendo comer a cabeça de Israel. Davi era um homem muito sanguinário, era um homem dominador e conquistou muitos espaços e terras, e sabiam-se que quando ele morresse, talvez o seu filho não teria a mesma capacidade de domínio que Davi. E aí Salomão tem a brilhante ideia, né, de gerar essa paz entre os povos, tomando por mulheres povos vizinhos, né? Então é uma questão diplomática, né? Tem essa questão diplomática, mas não tira também o potencial de ter essas 700 mulheres e 300 concubinas. Não dá conta na vida, né, mano? É algo inimaginável. Tem a ver com essa diploma, não dá conta, né? Se pular tudo em cima dele ao mesmo tempo, morre, né? Virar pó de Salomão. Mas tem a ver com a diplomacia, mas ele tinha as suas mulheres e teve tantos filhos, e bastante filhos, inclusive deu briga logo em seguida com um de seus filhos, né? Vai ter briga entre Jeroboão e Roboão, e aí se divide Reino do Norte e Reino do Sul. Então tinha ali um tanto de mulheres, a gente não sabe qual é o tipo de relação. Se a gente lê Cantares com um olhar de que Salomão que o escreveu, a gente sabe que a relação era quente, que o negócio ali estava fervendo, né? E, Claro. não tem amor do noivo pela noiva, e a igreja, não, é um homem e uma mulher, e o cara cheio de maldade na cabeça, tá? Só pra gente conseguir entender isso. Agora, em relação à palavra que é utilizada no texto de Mateus, tanto em Mateus capítulo 5, como em Mateus capítulo 19, a palavra ali, o que Jesus está tentando fazer é uma diferenciação entre a palavra apoluo, que é o hebraico shalak, que é mandar embora, sem direito a nada, é tipo sem aviso prévio, e aquela pessoa ela fica com a vida dela presa, sem poder se relacionar com ninguém. E a palavra biblion apostasion, que é a palavra grega para divórcio, né? É o apostasion, né, de apostasia, né? E Bíblia é o livro, é a carta que a mulher deveria andar com ela para provar que era uma mulher solteira, que ela não tinha mais nenhum relacionamento. Jesus é contra o apoluo, contra a questão de você mandar embora sem direito a nada, roubar o dote e tudo aquilo que acontecia naquele tempo. Então, quando eles vão fazer a tradução, alguns textos traduzem tudo como divórcio. E esse não é a crise de Jesus. A crise de Jesus é que havia ali um gênero que era massacrado, que era amassado, que era as mulheres, e ele era contra você pegar essa mulher e abandonar ela. Isso lá vai estar em Deuteronômio 24, como que deveria ser feito? Deveria se dar a carta de divórcio. Então, a menos que fosse pela questão da porneia, da imoralidade sexual, né, que isso deveria ser levado às autoridades, e aí você sabe como é que o povo judeu resolvia isso, né? Não era de uma forma muito legal. Contrário disso, numa relação normal, como diz Deuteronômio, se o homem não achou graça nos olhos da mulher, o que diz Deuteronômio é isso. Parece que ela tem que fazer um stand-up antes, né? Se ele não achar graça nos olhos dela, ele pode mandá-la embora. Ele pode usar a palavra shalak, que é a mesma palavra que usa-se em Gênesis quando se coloca Adão e Eva para fora do paraíso. É a palavra shalak, mandar embora, despedir, não dá direito a nenhum tipo de advogado, né? É só botar para correr. E aí, por conta disso, você aumentava muito a incidência de prostitutas, porque essas mulheres não tinham como ter ganho. Você está entendendo que a situação das mulheres, do trabalho das mulheres, não era como a gente tem hoje, que ainda é muito inferior ao que deveria ser o ideal, mas não tinha. Então, essas mulheres elas iam para as portas da cidade se prostituir. Ou deveriam ser amparadas pelo templo, mas também não eram, né? Então, a questão da palavra apoluo, que é a forma grega do shalak, do hebraico, e a palavra biblion apostásia, ser traduzido tudo como divórcio. O que Deus é contra em Malaquias é o shalak, mandar embora, deixar sem direito a nada. O que Jesus é contra no Novo Testamento é o shalak, mandar embora, sem direito a nada. Não tem a ver com o divórcio. O divórcio ele é legítimo
está na lei mosaica. Moisés autentica o divórcio. Jesus diz, gente, não era para ser assim, né? Não, vocês não casam para isso. Vocês não casam para que vocês possam se degladiar e uma hora ir cada um para um canto. Mas, para que haja organização dentro desse contexto social, que se o homem ou a mulher não desejarem permanecer juntos, que eles façam essa carta de divórcio, que autentique essa mulher a ter uma retomada da sua vida e garantir a sua vida e a sua existência. Perfeito. Resumindo, é a responsabilidade com a vida. Você mandou um recado muito bem aí para quem se diz pró-vida, o recado está dado. Então, porque a gente vê muito isso, essa incoerência. E as pessoas não entendem os contextos, acham que eles escreveram pensando nos dias atuais e nas diversas situações, né? Porque o ser humano é muito subjetivo e os contextos mudam. Engraçado que essa semana, por coincidência, eu estava até, como eu estudo direito, eu acabei passando ali num texto, né, que era sobre direito romano, o que é muito importante também, porque os cristãos nascem ali no meio do Império Romano. E é interessante que no direito romano, né, nós sabemos que muitos cristãos eram escravos, e o direito romano, o escravo nem podia se casar, isso o contrato, não podia se ter o contrato. Os mais privilegiados eram aqueles que estavam ali na corte, na realeza, às vezes ganhavam uma concubina, mas o escravo geralmente não podia ter esse privilégio. Então, e aí fica aquela questão, como o cristão, sendo escravo, poderia se casar se dependia de um contrato? Como é que se dava esse relacionamento? E aí vem outra questão também, que, por exemplo, interessante que as pessoas acham que, hoje em dia, elas dogmatizam o contrato, dogmatizam o papel. Para você estar casado, você tem que ter o papel. O que não é necessariamente, porque tem muitas pessoas que têm o papel e não são casadas de verdade, na essência, a essência do que é casamento. Até porque a palavra casamento, do latim, significa isso, um terreno onde se constrói uma casa, ou seja, é edificado. Casamento é edificar, onde os dois edificam uma casa juntos. Essa é a essência da palavra casamento. Então, assim, a gente vê ali no direito romano, naquele contexto, que nem se tinha essa relação de contrato, eles analisavam pelo quê? Pelo dote. Eles se casavam, mas o que validava o contrato era o quê? O juiz analisava o dote, analisava as testemunhas, não tinha nenhum papel. E assim vai mudando o contexto. Cada período histórico, cada civilização tem ali seus ritos, seus dogmas, tem suas relações de contratos. Isso entrando em âmbito do direito, porque aí chega hoje o cristão, como fazem muito, e hoje ainda com maior intensidade, né, misturar a Bíblia com Constituição, como nós vemos nos últimos dias, que é até uma coisa esquisita, né? O cara, do mesmo jeito que ele interpreta a Bíblia misticamente, ele interpreta a Constituição e vira uma mistura. Então eu queria falar sobre isso. Entrando nessa questão também, a gente falou aqui do divórcio. O casamento, o que seria o casamento? Porque nós entendemos casamento também como civil, entendemos como casamento religioso, mas o que é, na essência do evangelho, o casamento, né, que foi já instituído por Deus ali em Gênesis 2, né, o plano original, qual que é a essência mesmo do casamento? Ele é civil, religioso, qual que é a essência dele? Se a gente for interpretar a partir de Gênesis 2, Deus manda fazer sexo pra caramba, né, cara? Ele pega um casal e fala, vocês precisam se multiplicar, vocês precisam se espalhar. Engraçado que até hoje a cultura judaico-cristã é assim, se não tiver reprodução, para eles é inválido. Ele diz, olha, vocês têm que crescer e multiplicar. Isso significa, olha, vai ter que ter sexo, né? O casamento ali tinha a ver com essa conjunção carnal, né? Não tinha uma cerimônia, não chamou um anjo vestido de branco com um livro do cartório, aí assinaram, não, né? A ideia do primeiro homem, né, e da primeira mulher era se multiplicar, se espalhar pela terra, e esse foi o conceito que o Gênesis traz, né?
Agora, o que é casamento? Bom, a gente primeiro tem que dizer o que não é casamento. Qual é o poder que a igreja não tem? A igreja não autentica casamento. A gente deseja que, quando, John, você faz o casamento de fulano? Não, eu não faço casamento. Quem faz o casamento é um casal, né? A gente ora, a gente deseja que tudo corra bem, que as pessoas vivam felizes, que elas se respeitem, que elas se amem, né? Mas eu não faço casamento. O casamento quem faz é um casal. Eu não tenho esse poder, né? Não é nenhuma autoridade, seja ela o próprio Deus que desce em forma de pomba, em forma de velho, de homem novo, não importa. A gente não faz casamento. Casamento quem constrói é um casal. A legislação, para poder garantir direitos, né, ela traz um contrato, que é um contrato social autenticado dentro de um ambiente jurídico, né? E isso traz direitos, traz deveres, né, e traz direitos um para os outros, né? Em relação à morte, né? Você tem um contrato de casamento que autentica algum tipo de seguridade. Então, o contrato de casamento hoje nada mais é do que uma garantia para ambas as partes, né? De que ali há uma relação, e uma vez que há uma relação, há compromisso de um com o outro. E esse compromisso ele não se finda com a morte, né? Não se deixa direitos, né? E se deixa deveres, né? De como requerer esses benefícios, enfim. Por isso que eu acho que toda pessoa que deseja, seja um casal hétero, um casal que seja homossexual, eles têm o direito de se casar. A legislação não pode negar isso, porque isso é um direito constitucional. Isso é um direito que a Constituição nos dá. Isso é um direito social, né? Agora, não há obrigação de nenhum líder de fazer esse casamento, porque ele não faz casamento. Se ele não quiser estar ali, se ele não quiser estar presente, ele não precisa estar, né? E a igreja é um ambiente que deveria, né, acolher a todos, mas não faz dessa forma. Então, se a igreja também não quiser fazer, ela não é obrigada a fazer. O pastor não é obrigado a fazer. Essas pessoas encontrem um lugar onde elas possam fazer. Eu faço, eu oro por todo mundo, eu não tenho essa crise, meu irmão, entende? Mas o casamento é uma construção contratual, né, tanto de fidelidade, amor, como também de questão social, uma questão constitucional. Isso é o casamento. Agora, tem a parte do romance, que aí é com o casal, a forma que eles se amam, a forma que eles se respeitam, aí é entre eles. Eu acho que o casamento é basicamente isso. Sim, perfeito. Nós, né, na cultura que vivemos, damos muito valor às nossas celebrações, mas não é o que valida. Na verdade, celebração nenhuma, ritual, nunca validou nada no Evangelho. Então, assim, tudo bem, a pessoa quer fazer uma cerimônia, algo para simbolizar, algo para marcar, tudo bem, isso vai de cada um. Mas agora, ter isso como validação, aí já é demais. Agora, entrando nisso do casamento, porque você falou bem aí sobre toda essa essência, até a palavra, né, que eu citei do latim, que é edificar, né, é algo que é edificado, né, ou seja, não é validado por nenhuma instituição religiosa, é edificado pelo casal. O casamento, ele é uma construção do casal e ninguém pode interferir nisso. E assim, hoje nós vemos muitos movimentos, como eu escolhi esperar, o tempo de Deus, pessoa certa, esse tipo de coisa. E você falou aí da essência do casamento, uma coisa que é a essência do casamento, mas que esses movimentos do tipo interpretam muito errado, é aquela questão de julgo desigual, né? Segundo Coríntios 6. Porque hoje o que se interpreta de julgo desigual é questão de religião. Então, se a pessoa não é da mesma religião que a minha, se ela... Às vezes, a pessoa vai além. Tem pessoa que é mais radical ainda, que fala, não, a pessoa tem que ser da mesma denominação. E se o cara for mais radical ainda, ele fala assim, não, a pessoa tem que ser da mesma congregação. Pode ser da mesma denominação, mas se não for da mesma congregação, no mesmo lugar, do mesmo pastor, não tem validade. Então, assim, nós temos esse tipo de coisa. E nós entendemos que a essência do casamento realmente é não se colocar em julgo desigual. Só porque hoje o julgo desigual é entendido assim. É entendido como você se colocar com uma pessoa de uma religião diferente da sua. Olha só que separação. Uma das primeiras coisas que eu falei na live aqui, né? Porque
a energia tinha caído. Quando voltou, eu até brinquei, falei, ó, o diabo tá furioso. O diabo tá furioso, mas sabe o que é realmente diabo? O diabo, gente, é divisão. Então, olha o tanto que a religião é divisora. Porque coloca, olha, se você não for da mesma religião, se você não for mesmo da mesma religião, você não pode se casar com aquela pessoa, não pode se relacionar com aquela pessoa. Isso sim é divisão, isso sim é diabo, isso é a essência do que é diabólico, entendeu? Então, assim, explica aqui pra gente, o que é julgo desigual? Se for só ler o texto, terminar de ler, parar de fragmentar e ler ele inteiro, vai entender que tem a ver com pessoas que praticam injustiça, né? O que comunhão que tem a justiça com a injustiça, né? Vamos falar de Corinto. Ele não tem esse conselho em nenhum outro lugar. Esse conselho só está na carta aos Coríntios, né? E é a segunda carta que, na verdade, é a terceira, né? A primeira se perde. Na primeira que a gente conhece, ele diz que está escrevendo para eles novamente, então a gente sabe que essa é a segunda, e essa segunda, na verdade, é uma terceira e provavelmente é uma quarta. Então era uma igreja que Paulo frequentava bastante, né? Que esteve bastante tempo. A gente tem que saber o que é Coríntio, onde que ficava esse lugar. Esse lugar era um porto que recebia a rota comercial, né? Tanto para quem estava vindo da Europa, como para quem estava na Ásia. Era um lugar que recebia muita gente e que tinha todo tipo de gente, todo tipo de cultura em trânsito ali, né? Passando por ali. Lembre-se que não é como nossos portos hoje, né? Hoje a grande parte daquilo que a gente transporta não acontece mais de maneira marítima, né? Acontece por vias terrestres, né? Mas não era assim naquele tempo. Quando eu queria levar alguma coisa para um outro lugar mais longe, o caminho mais fácil era contornar o mar e levar aquilo dali. E os portos eram um lugar de aglomeração, de muita gente e gente diferente o tempo todo. Então, o julgo desigual, nesse texto, para a gente ser bem breve, tem a ver em se colocar em situação ou em algum ambiente em que há conflito entre a justiça e a injustiça. Não tem a ver com relação ao casamento com alguém que não é da sua religião. Isso é papo, sei lá, de cigano, de qualquer outra, não tem a ver com o evangelho. Até porque o evangelho, ele florescia em meio aos gentios. E aí a gente tem a dissidência do judaísmo, né, que eram aqueles do caminho, que começaram a propagação do evangelho na Europa e na Ásia, e você tinha a conversão dos gentios. Só que você acha que os caras mudavam o conceito deles de um dia para o outro? Você acha que mudava tudo, que eles não guardavam mais nada da antiga forma de pensar? Obviamente que não. Obviamente que o evangelho ele propõe uma desconstrução. E isso no ser humano acontece no tempo. Isso não acontece no estalar de dedos. Inclusive, duvide de toda mudança que é assim, porque nós somos uma complexidade de coisas, né? Nós somos o universo. Então, o que ele vai falar logo em seguida é para que a gente não coloque em sociedade, é o que está dizendo o texto, em comunhão, em comunidade, em ambientes tão juntos, justiça com injustiça. Simples assim. Não dá para ir para muito além disso. O problema é que transformaram isso numa fantasia, num fetiche que separa pessoas em castas, né? Tipo, vários estamentos. Sabe como a gente aprendeu lá na quinta série? Aquele triângulozinho com clero, nobreza, burguesia e proletariado. A gente está tentando separar pessoas em casta. Foi isso que os evangélicos tentaram fazer desde o evangelismo de missão, lá na década de 60, quando entraram aqui com um monte de bobajada. É separar pessoas em castas. O que o texto está dizendo é justiça e injustiça. Tá, mas meu marido é ateu. Qual é o problema? Ele te ama, te valoriza, valoriza. Ele cuida profundamente da família? Sim. E qual é o problema que há nisso? Onde que esse homem não está glorificando a Deus com a família dele? Porque glorificar a Deus é dizer, falar, ah, Deus, eu te glorifico. O Malafaia faz isso, pô. Jim Jones fazia isso. E aí? O rei da Bélgica, que entra no Congo e mata milhões de pessoas, fazia isso. Mussolini fazia isso. Hitler fazia isso. E aí? Bolsonaro faz isso. E o que é esse confessar o Senhor? É dizer? Dizer o diabo diz. E o que é isso? Então, o que está sendo dito em 2 Coríntios
capítulo 6, acho que é o versículo 14, se você continuar, ele vai dizer que comunhão que há entre a justiça e a injustiça. É isso. Não vá para além disso. Não tente inventar uma teologia relacional a partir dessa condição. Porque vai virar uma grande bobagem. É você não se colocar em dissensão dentro do ambiente relacional com gente que é injusta, que vive em impiedade. O ímpio não é quem não é cristão. É quem vive a vida sem impiedade. E isso pode acontecer até com um cristão. Sim. Muitos dirão, Senhor, Senhor. E você falando aí, pegando esse gancho, isso vem muito lá do judaísmo, lá de trás, isso teve muito em outros países, a gente vê até questão de racismo, né? Por exemplo, apartheid, aqui mesmo no Brasil, questão de casamento interracial, enfim, essa questão da religião ainda vai muito além, também tem a questão de divisão racial, são tantas divisões em relação a isso, ao casamento, tão dogmatizado. E os judeus ultra-ortodoxos, tem judeus ultra-ortodoxos que, inclusive, a família ali se casam entre primos até para manter ali a pureza sanguínea, né? É tipo Sim. aquela ideia ariana, aquela ideia, como você citou aí, Hitler também, né? O cara que falava ali, ele falava Deus acima de tudo. Ele falava. Quem quiser pesquisar e duvidar, porque hoje as pessoas acham que esse negócio do Bolsonaro aí é coisa nova. Não tem nada de novo nesse cara. O diferente é que esse cara ainda consegue ser pior ainda, porque o cara é tão ignorante, e, como eu digo, Hitler ainda lia. Esse cara que está aí na presidência hoje, eu duvido que ele lê alguma coisa na vida dele. Então, assim, você percebe, isso não é uma coisa só em Game of Thrones, não, de casamento dentro da mesma família para manter pureza. Isso é uma coisa que também teve muitas culturas. E assim, nós adotamos, né, o cristianismo adotou essa questão da pureza, de valorizar a pureza religiosa, e é só o grupinho, tem que estar dentro do grupinho, dentro das regras do grupinho, das normas do grupo, e o amor pouco importa, né, que é a base dessa construção. No final das contas, o casamento vira mais um dogma, mais um dos milhares que temos aí para desmistificar. Porque na realidade... Inferniza um monte de gente, irmão. Você não tem noção de quanta gente que é infernizada na igreja porque não tem um papel assinado. Só porque o papel vive há 20 anos com o sujeito. Aguenta o chulé, o bafo, a dor de cabeça. 20 anos casada e vai para uma igreja evangélica. Aguenta a perdição, né? O sujeito obriga a assinar um papel. Sabe que Jesus era um cara muito descolado em relação às questões das purezas dos judeus, né, cara? Teve um acontecimento que poucas pessoas percebem, mas ele é muito bom de se falar. Tem um casamento em Caná, acaba o vinho, né? E aí a mãe de Jesus vem, fala com Jesus, fala, Jesus, acabou o vinho, o pessoal vai começar a ficar sóbrio e festa com gente sóbria não fica boa. A gente precisa de vinho, as pessoas vão ficar envergonhadas, né? Aí o que Jesus fala? Peguem as talhas da purificação. Vai lá para as talhas da purificação. O que era a talha da purificação? Era onde o judeu chato, religioso, mala, existiam dois tipos de talhas, né? Existiam as talhas menores que você enfiava o braço, até o braço você lavava a mão por conta da purificação. E existia uma talha de 11 litros que te jogavam em cima, né? E você tomava o banho com aquela talha para você se purificar pra caraca mesmo. Jesus pega aquelas talhas que as pessoas lavavam a mão com a poeira da terra de Jerusalém, com a sujeira da mão de cada um, e aquelas talhas da sujeira ele transforma em vinho. Para dizer uma coisa, para poder ter alegria, tem que acabar a religiosidade. Para poder, de fato, voltar ao vinho, precisa acabar com essas metodologias alocadas e que não fazem sentido nenhum na prática. Então ele acaba com a festa do religioso. Para poder ter festa de verdade, o religioso não ia mais poder entrar na festa. Por quê? Cadê a talha da purificação? Agora está com vinho.
Não vai poder lavar a mão no vinho, né? Então é isso que Jesus faz. Ele é um cara que detesta esses procedimentos. Ele detesta o sábado. Pô, é lícito curar no sábado? Ele vai lá e cura no sábado. Chega no sábado... Não, nessa assim, passagem do sábado, foi aquela passagem que ele cuspiu na terra, fez o lodo, que o judeu falava, os judeus muito ortodoxos falavam assim, olha, você não pode nem cuspir no chão no sábado, porque cuspir também é sinal de desrespeito. O que Jesus faz? Cospe, faz o lodo, passa ali no céu. Então ali, cara, é uma sequência de quebras, assim, de tradições, você falando aí das talhas, até a questão de lavar a mão, que eles tinham que lavar a mão para se purificar, né? Purificar a mão. Então, assim, Jesus, as pessoas às vezes acham que a gente é irônico, que a gente está sendo irônico, mas vocês que acham isso é porque não conheceram Jesus, não conheceram o verdadeiro Jesus, porque se a gente analisar o contexto de tudo que ele fez, falou e fez, meu Deus, Jesus foi o cara mais profano da história. Sim. Ele não dava mole para esses ambientes que tentavam sufocar ele de religião, cara. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Você vê que o relato veio João Batista, que não comia, não bebia, ficava lá no deserto, calor danado, roupa de pele de camelo, bebendo o mel silvestre, comendo gafanhoto, porque todo mundo fala do mel silvestre, mas ninguém fala da abelha silvestre. Para conseguir o mel, tinha um certo trabalho, né? Não tinha loja de mel, vendendo mel. Olha o mel, o cara gritando com um frasco na mão. Tinha abelha silvestre. E vem o Filho do Homem, que come e bebe. E vocês falam, é comilão, beberrão, amigo de prostituta e dos pecadores. Então, cara, o que ele está dizendo? Véi, vocês não têm mais de onde sair. Porque o João Batista está lá. Vocês estão falando que o cara tem demônio. Vem o Filho do Homem, que come, bebe, está junto com o pessoal. Vocês falam que é comilão e beberrão. Vocês estão, assim, vocês não sabem o que é. Nada agrada a vocês. Exatamente. O povo quer reclamar. O mais conservador ou mais liberal, como chamam hoje em dia, não tem como agradar. Não tem como agradar. Tem as passagens que são safadas, irmão. Tem a passagem safada da mulher no poço. Essa ninguém fala. Não, e a imoralidade da mente dos discípulos. Os caras, o que acontece na passagem lá da mulher no poço, né, samaritana? Jesus fala para ela a palavra ridator, né? Eu te ofereço uma fonte, é a mesma palavra que eles usam para ejaculação. Aí se eu falar isso, mas é a mesma palavra. Eu te ofereço os fluidos, eu te ofereço o esguicho. E aí? Aí você fala, pô, mas não, eu estou dizendo que o sujeito que escreveu, o sujeito que colocou aí, ele pensava em hebraico, mas estava escrevendo em grego. Ele não achou uma outra palavra. E ele fez o quê? Vai isso mesmo? Será? Será que existia uma metalinguagem ali no meio? A mulher fala de ridor, que é água parada. Jesus fala de ridato, que é fonte de água, que é jorrar, que é esguichar. Fora as outras passagens, que se você não ler com cuidado, você acaba ficando meio confuso. Vem uma mulher, senta aos pés de Jesus, você pega o texto, você vê que ela coloca os pés entre o colo, pega perfume e começa a perfumar os pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, passar o cabelo para enxugar, e beija o pé de Jesus, e molha com a lágrima, e seca. Você vê o cara que está lá, o religioso que está sentado, se você for olhar o termo que usa, é o mesmo termo que ele não fica assustado, ele fica excitado. Aquela situação deixa ele meio... E a mulher, segundo o texto, porque desprende o cabelo e utiliza o cabelo como parte do ritual que está acontecendo ali, e as mulheres judias, elas andavam com o cabelo preso, né? Ela era uma profissional do carinho, ela sabia o que ela estava fazendo. E você não vê Jesus com um discurso puritano, falando, não, querida, você está fazendo pecado, isso pode de alguma forma, pô, eu sou Deus, cara. Você vai querer citar a Deus nessa situação? Jesus não objetifica a mulher. Jesus olha para como que ela estava ali se entregando como uma pecadora, segundo o texto, que não tem nem nome, né, cara? Chama a mulher pelo estigma que ela carrega na sociedade. Não dá nem nome. Você vê, mulher do fluxo do sangue. Tem nome. Isso é o cúmulo do absurdo. Aí você não vê Jesus recriminando ela.
Então essa área sexual, essa área dos fetiches, estava muito bem resolvida em Jesus. Só não está no pastor tarado. Só não está no sujeito que está, de alguma forma, o tempo todo tão travado com suas pulsões que, de alguma forma, uma hora explode. Aí você vê esse monte de caso, né? De abuso sexual, você vê esse monte de casos você vê casos de flor de lis da vida, você vê um monte. Porque os caras estão tudo travados, irmão. A sexualidade virou pecado. Jesus receber um carinho é um absurdo. E Jesus gostar do carinho é heresia. Então, nada que é humano assusta Deus. Quando ele nos constrói, ele nos constrói com essa complexidade. Em que temos os nossos desejos, temos as nossas vontades, nos excitamos com X ou com Y, e isso faz tudo parte da humanidade. O que é diferente do sujeito ser viciado em pornografia, que objetifica e escraviza a mulher, e o homem. Então, assim, os limites não foram muito bem explicados. Deus foi colocado numa redoma. Jesus parece que caminhava a 5 metros do chão. E nós estamos falando de humanidade. Nós estamos falando de Deus contido num corpo que goza. Isso é um problema. Parece que esse corpo só pode sofrer. Só pode ser martirizado, só pode ser crucificado. A Deus no corpo que goza, é heresia. Se você falar isso, é um problema. Então parece que Jesus veio igual o Ken da Barbie, tapado, sacou? Não tinha nada ali, só tinha tipo o liso. É o Ken. Não é assim que funciona. Porque Deus habita em carne. E a carne ele tem essa construção. Tem os hormônios que fervilham, tem o desejo que acontece. Isso é ser Deus. Caber essa deidade no corpo que sofre e goza. Sim, sujeito a tudo que nós somos sujeitos. Você falando Né? aí, e você falando aí da questão aí da mulher, cara, o que Jesus falou não foi nem para mulheres mudar de roupa, mudar de aparência. Ele falou: o problema está em vocês, está no olhar de vocês, homens. Então, assim, se o cara não consegue se controlar, olha o que o texto diz: corta a mão, lança fora, pelo amor de Deus. Não no sentido literal, mas olha o que Jesus está dizendo. O apontamento dele não é para as mulheres. O apontamento dele é para os homens. E especificamente para os líderes religiosos. Porque olha a Tudo hipocrisia que era. cara. Eles estão parados, porque a igreja está falando que não pode, meu irmão. A igreja está botando. Eu vi agora um relato que o pastor mandou botar gelo dentro das calças. O cara tá na excitação lá, tem que botar gelo. Mas como aí, velho? Por quê? Não, eu já citei casos aqui, né, de amigo meu. Morava aqui do lado, praticamente, aqui perto de casa. Igreja aqui perto de casa também. Apesar de que aqui perto de casa tem tanta igreja que ninguém vai saber qual que é. Mas, assim, teve um caso que eu até citei aqui, pastor enviando pornografia para ele. Não era nem o primeiro caso envolvendo esse pastor daqui. Eu falei: cara, pelo amor de Deus, deixa de ser alienado, vaza fora desse cara. Pastor enviando pornografia no celular do menino. E ele tinha, assim, na época, ele tinha praticamente a mesma idade que a minha. Não muita coisa de diferença, um ano mais velho. Mas, assim, olha para você ver como Jesus também deu essa abertura para as mulheres, né? Que nem eram testemunhas confiáveis, mas estava lá 3 Marias testemunhando, né, da ressurreição dele. Essas que nem eram testemunhas confiáveis para os judeus, né? Mulheres não eram testemunhas confiáveis. Mas quem que ele escolhe? Quem que vai lá dar a notícia para os outros que ele ressuscitou? E olha que eles tiveram essa desconfiança, os discípulos. Eles ainda tiveram isso. Então, assim, se a gente for olhar, analisar a história de Jesus, cara, Jesus era herege, desviado, pecador, tudo que você pensar, profano. Profano, o que era o profano? Né? Profanava o templo. Aquele que profanava aquele que é impuro, que não tem respeito pelo rito, pelo dogma. E para você ver que tudo isso nos mostra o que deve ser a essência. O que é a essência? Que é o amor. O amor que ele nos ensinou, que é sem preconceito. E às vezes a pessoa vai lá na igreja, está lá no templo, e está ouvindo ali o líder religioso falar, seja padre, pastor, quem seja, rabino.
E às vezes a pessoa tá ali ouvindo, achando que o cara tá falando de dogmas, que são a doutrina dos apóstolos. Mas na verdade o que o cara tá falando ali é só vomitando as opressões dele, os traumas dele, as hipocrisias dele. Ele está vomitando aquilo em cima do povo e o povo achando que aquilo lá é de Deus. Achando que é Deus que está falando através da boca dele. Mas aqui, para não ir muito, eu quero entrar em muito assunto, eu citei aqui movimentos como Eu Escolhi Esperar, né, o pessoal sai espalhando isso aí, a pessoa certa, né, buscando a pessoa certa. Tem umas coisas aí que eu acho assim, de um nível de ridicularidade, né? Por exemplo, a corte. Eu já vi muitos aí fazendo corte, né? Que para quem não sabe, corte é aquele namoro, mas que você não pode tocar, nem beijar, nem nada. Só quando tiver o contrato ali, o papel certificado. Caso não tenha, aí você continua ali sem poder se tocar, só conversando. E é isso é a coach que muitos hoje em dia fazem, né? Muitos jovens, até porque a palavra noivado vem justamente disso, daquilo que é novo. A origem é disso. Então, olha, eu vejo que muitos, assim, da minha faixa etária, saem muito prejudicados em relação a isso. Estão esperando o tempo de Deus, estão esperando a pessoa certa, estão no esperar e com paciência no Senhor. E é orar e buscar, confiar no Senhor. Aí fica lá o jovem desesperado, mas ele tem um problema, porque tem uma religião que impede ele tem um dogma na frente dele que atrapalha ele se relacionar. Ele tem uma relação e sim desenvolver e construir esse casamento, não como dogma, mas como construção. E, e nisso, ele acaba ficando no orar e sem cessar. Ele literalmente fica no orar e sem cessar. Vai orar, ora a vida inteira. E não para de orar. Esperando Deus mandar uma pessoa certa. Mas afinal, o que é isso? Esperar. Esperar em Deus. Da onde que surgiu isso? John, me explica isso, da onde que esse povo tira isso da cabeça, de esperar em Deus, e o que é esse esperar em Deus, que aí já envolve outra palavrinha, muito mal entendida, mas que eu tenho certeza que você deve saber o significado, de fornicação. Esse sim é um significado muito, muito polêmico. O que é fornicação? O que é esse... E qual que é essa ideia de esperar em Deus? Existe isso? Pessoa certa? Vamos lá. Fornicação, é latina a palavra, né, do fornix. Era as construções em cúpula, né, em que as pessoas davam um jeito de se pegar por ali, né? Que não podia fazer, faziam nos fornix. Em Roma, né? E aí vem a fornicação. Isso acontece por alguns motivos. Eu vou dizer aqueles que eu acho, pela qual eu vivi, vi, e tô nesse caminho há algum tempo, né? Para fazer 34 anos de idade, desde sempre na igreja, então eu vi de tudo. Nessa linha temporal, eu assisti de tudo. A questão dos movimentos de pureza, né, relacional, sexual, como eu escolhi esperar e outros tantos, isso é mais um produto enlatado, né, dos Estados Unidos. Esses movimentos de pureza, eles não fazem nada a não ser colocar a pulsão sexual do sujeito, o piu-piu do homem bater na testa, até ficar descontrolado e gerar um monte de problema a nível pessoal, social. Isso é terrível, tá? Jesus nunca pediu isso para ninguém. Deus, em momento nenhum, desceu para dar esse tipo de instrução para a humanidade. A instrução para a humanidade tem a ver com amor, com cuidado mútuo, com cooperação, com comunidade. Não tem nenhum tipo de mandamento em relação à pureza sexual. Agora, se você é um moleque piranha, se você gosta de avacalhar a tua vida, se você gosta de fazer a tua vida... aí você está fazendo mal, porque você está desconsiderando, está objetificando alguém, está tornando alguém um objeto de prazer, trazendo algo que vai machucar a outra pessoa. E pecado, para mim, é aquilo que fere o meio ambiente, fere a si mesmo e a outra pessoa. Então, se você está ferindo uma outra pessoa, é ruim, né? Não faz bem, não vai ser uma relação legal. Mas esses movimentos de pureza sexual, eles potencializam essa pulsão,
fazem o balão encher uma hora e estoura. E aí estoura de todas as formas descabíveis possíveis. Então, eu acho que muito mais do que tratar essas questões de sexualidade com repressão, a igreja precisa falar sobre essas coisas. E aí você não consegue utilizar o parâmetro bíblico. A gente precisa entender que esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, o Novo Testamento. Se a gente for contar o Velho Testamento, talvez entre 2.600 e 2.800 anos atrás. Não dá para trabalhar com aqueles parâmetros na sociedade de hoje. A gente carrega os valores do amor, que vai fazer com que a gente tenha muito cuidado com a vida. Que o solo sagrado, que o ambiente de templo, é a vida humana. Mas a gente não consegue trazer os mesmos parâmetros, a gente não consegue equacionar. Nem com a estrutura bíblica de até 2.800 anos atrás, nem com a estrutura da reforma do século XVI. Essas pessoas não tinham que lidar com a transexualidade, não tinham que lidar com a homoafetividade da mesma forma que a gente tem que lidar. Então eles não tinham alguns problemas que nós temos. A gente precisa imaginar quais são as problemáticas que nós temos hoje, quais são os ambientes de conflito que nós temos hoje, e como que a verdade do Evangelho, não como instituição literária, mas como alguém que você conhece e encarna, como alguém que você se torna a partir do encontro com Cristo, pode alterar essas realidades. E aí alterar essa realidade não tem a ver com repressão, tem a ver com conhecimento. Conhecer seu corpo, seu desejo, suas vontades, seus limites. Isso é o que a gente pode fazer como pastor. Como que a gente pode encaminhar as pessoas no pastoreio. Eu sei que, assim, dependendo da idade que você estiver, é impossível suportar algumas repressões. Aí você tem duas escolhas. Ou você com a boca vai professar um caminho, mas seu corpo está fazendo outra coisa. Ou você vai assumir que o seu corpo tem limitações, desejos e vontades, e a partir desse conhecimento você vai construir a tua vida, construir a tua relação. Mas não dá para gerar repressão. Não dá para gerar enclausuramento. Não dá para gerar, de alguma forma, essa contenção. O corpo, ele tem uma necessidade, tanto de comer, como de beber, quanto de dormir, e a sexualidade faz parte da construção do corpo. Não dá para anular o homem sexualmente. Eu sei que é o que a igreja quer, porque é o que o Foucault vai falar, sobre o controle de corpos e mentes. Hoje, o desafio mais da humanidade e dos reis desse mundo não é mais o desafio de conquista territorial. Nós queremos controlar as pessoas, porque eu não preciso mais controlar o território, eu só preciso controlar as pessoas. E a igreja faz manutenção desse problema, dessa questão. Então, o corpo humano, ele é humano, e ele é humano para a gente e é humano para Deus. Não tem nada nesse corpo aqui que Deus não conheça. Não existe nenhum significado e nenhum significante dentro desse corpo que não seja conhecido por Deus. Então não é um problema para Deus a sexualidade. O problema é a objetificação do próximo, o problema é a crueldade de relações puramente carnais, sexuais, sem nenhum tipo de afeto, em que a outra pessoa vira um depósito de esperma e não alguém que eu deva me preocupar e cuidar. Esse é o problema. Mais nenhum. Maravilha. Engraçado, eu até vi muitos casos assim, jovens assim, da minha faixa etária, né, dos tempos lá de igreja, amigos, conhecidos, que, olha, saíram assim, né, do meio religioso e saíram assim na explosão, né? Foi é isso que você falou, essa explosão, porque não entendeu o evangelho, estava reprimido, muito reprimido. E quando saiu, cara, foi essa explosão e muitos tiveram muitos problemas. Alguns eu vi até adolescentes assim mais jovens que acabaram engravidando e tudo mais. E assim vai. Ainda bem, cara, ainda bem que eu entendi que tudo se resolve no equilíbrio, cara. Se não fosse, mano, eu ia sair do mesmo jeito, cara. Eu entendi eles. Mas assim, foi uma coisa ruim que eu vi. Infelizmente, eu vi muitos amigos meus assim saindo descontrolados e aí fazendo coisas sem pensar. Por quê? Porque a igreja justamente não falava disso. E quando falava era para condenar, para julgar, para apontar o dedo.
Como muitas instituições religiosas até faziam, por exemplo, a Igreja Católica fez muito isso, de proibir preservativos ou qualquer método anticoncepcional. E assim vai. E quando aponta para condenar, não sabe ensinar, não sabe estender a mão para ajudar essa pessoa a levantar, a caminhar em equilíbrio, ter consciência. Porque é isso que fala. Por exemplo, quando nós lemos, né, eu falei mais cedo sobre essas listinhas de pecado que a gente lê na Bíblia, que nem lá em 1 Coríntios 6, que tem lá uma listinha e a pessoa não lê. Ela olha ali a parte que fala de sexualidade, que ela nem sabe o que significa, o que está falando, mas você pega ali aquele contexto, só ali pelo aquele contexto lendo, você entende que o problema não está ali simplesmente em uma palavra. No contexto está falando de um monte de coisa, está falando de uma essência. Há uma essência que você acabou de falar, é a questão da perversidade, da objetificação, essa que é a essência. Isso sim a gente pode falar como imoralidade sexual, é a essência, eu até falei isso, tem a live aqui de pornografia, quem quiser assistir tá salva. O problema da pornografia nunca foi um problema moral religioso, nunca foi um problema. Só que vocês fazem disso um problema tão moral, moraliza tanto, e aí o problema que era um problema fica maior ainda. Infelizmente, as pessoas conseguem aumentar o problema. Aumentar ainda mais, cara. Intensificar. Sim. E, Mas tudo na religião, tudo é potencializado. Eu vi muitos nessa situação que saíram desse jeito, até porque eles passaram, né, por essas experiências de esperar em Deus. Tô orando para Deus me enviar uma pessoa. Lascado. Deus não tá no Tinder. Ixi, demais, cara. Eu passei por isso, velho. Mano, eu passei por isso. Cara, quando você tá apaixonado por uma pessoa, a mente é incrível. A mente é incrível. Eu gosto de falar aqui, a mente, ela pode ser o maior poço pro ser humano. Pode ser... A maior ruína pode ser tua mente. A mente engana. A mente engana. Então, assim, eu já caí nessa, cara. E quando você está muito, muito apaixonado por uma pessoa, aí tem toda essa questão da religião, do esperar em Deus, pedir direcionamento em Deus. E eu já caí nessa, minha mente já fez projeções em relações a crer nisso. Olha, aquela pessoa ali Deus, é coisa de Deus. Mas assim, cara, isso é falando na linguagem do jovem, é tesão. Você tá com tesão e a tua mente projeta que aquela pessoa lê para você porque você tá com desejo naquela pessoa. Mas é só desejo que não passar. Você percebe chega lá que e desenrola. Chega lá e desenrola o problema, conversa, troca ideia. A Debbie falou aqui, ó, sexo com prazer, sem compromisso, consensual. Não pode? Todo sexo tem que ser por prazer, a gente não faz por outra coisa, até por reprodução também, às vezes, né, não sei. Mas todo sexo é por prazer. Pode. A questão é se você transformar o outro somente num objeto de sexo. Porque isso pode gerar numa relação que não depende somente de você, porque é relação de duas pessoas, né? Eu imagino que aqui todo mundo, porque tem quem gosta demais, mas eu tô falando, geralmente estou com duas pessoas. E a outra pessoa você não sabe. Você não sabe, você sabe de você. Você sabe o que você quer. Eu quero só gozar e ir embora. Isso é o que você quer. Você sabe como é que a outra pessoa está? Como que ela vai ficar? Que situação você vai deixar ela? Essa é a situação. E aí, se eu de alguma forma fizer mal para aquela pessoa, não seria ruim? Não vai ser perverso? Não vai ser uma relação só de vontade? Agora, se está todo mundo sabendo da situação, parceiro, está todo mundo a par da questão, vai ser feliz. Né? Agora, eu aconselho que as relações, que tudo aconteça em consenso. Que todo mundo saiba de tudo. Que o contrato esteja na mesa para todo mundo ler, sem letras pequenas. Porque tem as letras pequenas, né? Que não tem essas letras pequenas, que fique tudo aberto para que as pessoas saibam onde estão entrando. É só isso. Sim. Não, e assim, eu vi muitos assim nessa mesma situação que hoje eu olho, olha, aconteceu tudo contrário. A profecia foi tudo errado, a profetada foi tudo errado, a visão, a revelação. Nossa, eu lembro de gente até hoje me contando, sabe?
os detalhes, o sonho, da revelação, é o varão, é a varoa. Cara, e olha, e se o pastor ainda dá uma profecia falando, olha, vai ser assim, assim, assado, aí o cara fica procurando. Ele sai ao redor dele e vai caçar uma pessoa exatamente como foi a descrição do líder religioso dele. Por conta até a descrição, na minha época não tinha essas coisas não, cara. Colocando neurose na mente, cara. Tem que ser exatamente como foi a profecia do meu pastor. Que merda, hein? É ruim demais, cara. Realmente, é Quem um bosta. aguenta isso? Quem aguenta isso, né, cara? É por isso que tá um bando de tarado na igreja, né? Que não pode ver nada. Ih, ó, você viu o vestido que fulana veio? Você viu que veio com short curto? Tá tudo tarado, tá tudo louco. Com pepeu na testa, porque a igreja não ajuda. Só dogmatiza, só reprime, só tranca, e o povo fica louco. Sempre as questões mais polêmicas, como eu estou dizendo desde o começo da live. É o que envolve sexo. O povo gosta, né? Não sabe tratar nada, não sabe nada de sexo, não estuda, não busca entender, não busca entender a essência mesmo do evangelho. Você citou aí muitos significados aí de palavras, eu também citei algumas, mas, cara, só de você ler, você entender a essência, já é tudo, já diz tudo. Se você ler o contexto, já é matador, cara. Resumindo, até aqui, o contexto resolve tudo. Cara, lê o contexto, pelo amor de Deus, não fica num versículo isolado. E essa questão também de ficar esperando direcionamento de Deus, eu vou dizer aqui, só eu gosto de resolver isso, de pessoa que fala que, eu estou esperando um direcionamento de Deus. Eu vou dar agora uma resposta. Qual que é o direcionamento de Deus para a tua vida? Você que está assistindo, que vai assistir depois, que acredita nisso, salvas. Então, assim, você que acredita nisso, sabe qual que é o direcionamento de Deus? Lê Provérbios 8. Deus diz, eu sou a sabedoria. Então, se você tem sabedoria, se você tem bom senso... Não, tem a aí? Voltou. Então, olha, se você tem sabedoria, se você tem bom senso, se você ama, pronto, você vai ter sabedoria para escolher, para saber quem é a pessoa com quem você vai se dar bem. Pelo amor de Deus, a verdade, como eu já disse aqui algumas vezes, a verdade é o óbvio. A verdade é o óbvio. Então, você quer direcionamento de Deus? O direcionamento de Deus é a sabedoria. Se você tem sabedoria, você não vai cair nessas armadilhas, cara, de ficar esperando em Deus, de ficar orando. Vai orar a vida toda, orar sem cessar. Vai levar na literalidade mesmo o versículo. Parabéns, vai chegar no céu, Deus vai dizer, parabéns, você orou sem cessar mesmo. Você esperou com paciência mesmo. Esperou tanto que muitos não derem nada. E, cara, se a igreja fosse ter que recompensar cada casal, cada casamento que foi desastroso, cada casal que se aguentou por anos por causa de dogmas e tudo mais, inclusive muitos líderes religiosos que seguram o casamento, mantém, porque tem que manter a aparência, tem que manter o marketing. Porque hoje em dia, casamento para grande líder religioso hoje é marketing, puro marketing. Se o cara divorciar, acabou. A carreira dele, o ministério dele vai por água abaixo. Hoje em dia nem tanto, mas ainda acontece. Então, assim, muitas das vezes a gente olha assim, as pessoas olham e ficam ali admirando, meu Deus, eu quero ter um casamento igual daquele homem. Olha só que casamento. E eu vi muitas e muitas pessoas assim, sendo que é muita fachada, é muito marketing, é simplesmente para manter essa aparência, manter o status dele. E a gente não sabe o que está acontecendo ali por trás. Mas quando a bomba estoura, aí alguém fala assim, meu Deus, fiquei surpreso, não pensava que um homem de Deus assim poderia fazer tal coisa. Mas olha, o cara já era assim há muito tempo, porque as pessoas se revelam. Não é que o cara mudou, não é que ele se desviou, é que se revelou. Então, assim, eu achei que até aqui nós tratamos muitos assuntos, e vai ficar salvo aí a live. E só encerrando, porque também a gente falou aqui de algumas coisas, Coríntios, aquela questão lá de Coríntios, falou lá da fornicação, né, em relação àquelas construções. E você vê lá em Roma, aqui em Roma, era
eram orgias que acontecia lá, que muitas pessoas pegam ali Romanos 1. Eu até falei esses dias de Romanos 1, cara, você não sabe a profundeza que tem em Romanos 1. As pessoas não sabem a profundeza que tem ali em Romanos 1 e só usa Romanos 1, geralmente, para condenar o homossexual, a lésbica. Mas ali não está dizendo isso. Ali está tratando de orgias, da objetificação, que até o imperador romano, quem quer que fosse, né, Calígula, quem quer que fosse, que estivesse ali, ele poderia bem, até mesmo abusar dos soldados que ele tinha, abusar de escravos, de quem ele quisesse, o cara era imperador. Então ali a questão em Romanos 1 é muito maior, não tem a ver com meras relações sexuais, a questão é muito maior. Tem o relato de Tito Livio, vai falar sobre a bacanalha, né? Ou bacanal, como a gente chama, que é a festa dos bacos, né? Ou a Dionisia, né? Que também saía pela justa tipo, em procissão, né? Era aquele negócio que a gente imagina, tinha bicho, tinha tudo ali na composição. Um panteão, geralmente gerava morte, né? Era enfiar a mão dentro do ânus e puxar as tripas para fora, né? Era o sacrifício que acontecia. E o Paulo fala, gente, isso não é legal não. Isso é um rolê ruim demais, tá? Então, sim, o culto sexual. Então a perversão, né, que acontece ali é a perversão de morte. Não tem nada a ver com homossexualidade ou homofetividade. Sim. Isso é bem a essência do que nós tratamos aqui. O que não pode acontecer, o que são as relações sexuais que não pode acontecer, porque isso aí já é abusivo. Isso aí já é objetificação até o extremo, cara, demais. E as pessoas ali não entendem, acham que que Paulo está falando, já olhando para os nossos dias, como se ele soubesse que aquilo lá chegaria até nossas mãos hoje. Começa por aí, gente. É uma doideira demais, irmão. Não, ele escreve para a igreja de Roma, né? Você não tem lugar que tinha um ambiente mais sexualizado do que Roma, né? E é o ambiente dos templos, do sexo, dos ambientes de cada esquina ter alguém se pegando, né? A gente não consegue imaginar, principalmente dentro do governo de Calígula, que ele começa a ressuscitar as práticas que o Senado reprovava e que eram uma mais absurda do que a outra. Então, ele faz um bacanal com as mulheres dos senadores, velho. Sabe? Alguns senadores, então, assim... Cara, Calígula era tão doido que ele colocou um cavalo no Senado. Pra vocês terem ideia, gente. Se vocês não quiserem acreditar na minha palavra, vamos pesquisar. Ele colocou um cavalo de senador. Eu não estou lembrado agora o nome. Fugiu o nome na minha mente. Mas um cavalo de senador. Cara, não é muito diferente do que a gente vê hoje no tem um Brasil. Burro na presidência. Tem burro na presidência, cavalo como senador é bobagem. Exatamente. E olha, cara, eu acho incrível que essas pessoas não entendem, não lê ali, não entende, usa para julgar, usa para apontar o dedo, usa para condenar, mas eles mesmos hoje adota deuses do panteão, como eu coloquei aí, do deus Cupido. A pessoa usa um texto ali que está falando justamente de um culto religioso, envolvendo sexualidade, envolvendo perversidades, mas ela mesma está pegando um deus do panteão e esse é o deus dela, o deus Cupido. Vai dar um jeito ela ora esperando que Deus Cupido vai acertar uma flecha para outra pessoa se interessar. Pelo amor de Deus, sai do lugar, vai atrás. Toma um banho, fica cheiroso. Pelo amor de Deus, isso não é vaidade, não. Isso é o mínimo que você pode fazer. Ter higiene, ter o que falar, ter assunto. É isso. Não precisa ficar esperando Deus. Pelo amor de Deus, vai esperar a vida inteira. Se vira lá, meu irmão, dá teu jeito, vai você mesmo. Resolve seus B.O. Meu irmão, tu que luta. Né? E pior ainda vem pedir oração. Deus me livre. Vou orar para você criar um jeito, criar vergonha na cara e aprender como é que se age. É isso aí. Mas não entra nessas ideias também dessas ideias. Hoje nós temos alguns movimentos aí, rapaz. Eu vi um outro esses dias, machonaria. Quem conhece a machonaria? Criar marcha, treinar marcha, olha só.
O E macho vai chegar. já nasce treinado, não precisa treinar mais macho, não. Ele já nasce treinado e contaminado pelo machismo, então não precisa Boa. nem treinar. Sozinho ele já faz essas machices o tempo todo. Só tem que aprender a ser homem, né? Que macho Sim. tem demais. Só tem macho nesse país. Mas é isso aí, gente. Gente boa de Deus. Chegamos até aqui. Foi muito da hora. Foi muito bom estar com você, John. Foi muito bom as explanações que você trouxe hoje. É um conteúdo enriquecedor. E, gente, vai lá. Entra lá no Inadequados. Se você é uma pessoa inadequada, se você é cristão, você é inadequado. Então entra Deveria, lá. né? Deveria, pelo menos. Entra lá, confere conteúdo bacana. Como eu já até indiquei, lá a editora Prólogos, inclusive tem um livro que vai dar uma ideia bem interessante daquilo que nós falamos, lá da editora Prólogos, que é o Sem Barganhas, que é um livro que eu acho da hora demais, que já também desconstrói essa ideia do moralismo cristão. Então, vão Muito lá, bom. confira, Livro acompanhe o trabalho nova. lá do... Falem comigo. Se vocês Sim, chamarem no WhatsApp, vocês vão falar comigo, na editora exatamente. Prólogos. O Sem Barganhas ele é um prólogo do livro Enigma da Graça, que é um comentário bíblico existencial da vida de Jó, versículo por versículo, maravilhoso. Entra na internet, editoraprologos.com.br, que vocês vão gostar. É bom demais. Perfeito. Então, gente, vão lá, acompanhem lá o trabalho do John. E mais uma vez, foi uma imensa honra estar aqui com você. Esse papo bem inadequado. Gente, se você se identifica com isso, acompanhe também as outras lives que está aí no meu Instagram, salva, que eu fiz com outras pessoas, né? O programa que agora eu estou fazendo toda semana, na quinta-feira, às 8 horas. E toda semana é coisa nova, é conteúdo novo, porque a gente não pode ficar no mesmo lugar. Infelizmente, a gente ainda tem que voltar em alguns assuntos de criança, né? Como é aqui hoje. Infelizmente, gente, eu não queria, sinceramente, eu não queria estar falando disso aqui hoje, mas a gente tem que falar porque, infelizmente, tem gente que ainda não saiu do jardim de infância. E às vezes o cara sai do jardim de infância e fala: Meu Deus, agora eu tô livre. Tô livre do sistema religioso, tô livre do sistema judaico-cristão, estou livre. E só saiu do jardim de infância. Aprendeu o básico, do básico, do básico, e acha que evoluiu alguma coisa, mas não. Então, gente, é isso aí, acompanhe. Sempre tem novidade. E é isso aí, vamos ficando na paz, fiquem na luz. Muita sabedoria a todos. Valeu, pastor Deus João. abençoe. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o pessoal que te segue aí. Tamo junto. Ó, coraçãozinho para vocês. Para você também. Falou, gente boa.